bom dia a todos e todas, os companheiros e companheiras aqui do nosso Partido dos Trabalhadores, da cidade de São Leopoldo. É com muita alegria que eu estou aqui no sentido de contribuir com o processo organizativo do mandato do vereador Chu. E inicio já te cumprimentando, Chu, com essa informalidade por conta da nossa relação de companheiros de bancada aqui até muito pouco tempo, e de construção do partido aqui na cidade também, anterior à nossa experiência no Legislativo. E eu dizia para o Chu, na sala dos ex-presidentes, o Chu está de parabéns pela iniciativa, porque nós temos uma dinâmica de vida e de atuação nos espaços em que nós ocupamos que nos absorve muito. A gente faz muitas coisas, trabalha muito, elabora questões. Muitas vezes essa discussão mais do dia a dia acaba ocorrendo com as assessorias do próprio gabinete e não se tem a dimensão real enquanto base de apoio de sustentação de um mandato, enquanto filiados de um partido, da amplitude que tem a tarefa de um mandato dentro do Poder Legislativo e da relação com a sociedade. E a formação política, que é a iniciativa que o vereador Chu está proporcionando aos companheiros e companheiras, ela é essencial, porque a gente precisa compreender o momento que a gente vive, a trajetória percorrida até aqui, o surgimento do partido. Eu sei que o nosso presidente, deputado Raul Pontes, esteve aqui tratando dessa questão histórica da classe trabalhadora, e aí vai aprofundando para o papel do legislativo, que é o tema de hoje. Então, Chu, tu estás de parabéns por teres assim proporcionado essa dinâmica de ciclo de discussões, onde, com certeza, cada companheiro e companheira que participou, que está participando, está agregando algumas questões, alguns valores e elementos para a sua visão sobre a política como um todo, mas essencialmente sobre o Partido dos Trabalhadores. Isso é fundamental para que a gente possa fazer a defesa daquilo que nós também representamos na sociedade. Eu quero cumprimentar o meu colega, deputado Luiz Lauermann. Somos novos deputados na Assembleia Legislativa, estamos experimentando essa nova tarefa a partir de uma experiência menor, que foi o papel de vereadores, e com certeza estamos muito desafiados pelo momento em que estamos vivendo. Quero saudar o presidente do Partido dos Trabalhadores, também aqui, companheiro Verbiste, e os nossos companheiros e companheiras aqui do plenário. Bom, o Chu colocava anteriormente para nós a questão do papel dos mandatos e da relação dos mandatos com a sociedade, com o partido, para que a gente pudesse trocar algumas experiências aqui. E é importante dizer que nós, enquanto partido, nós temos um acúmulo muito importante de figuras públicas que assumiram mandatos desde a Constituição do PT, há 31 anos atrás, que foram contribuindo para o início desse nosso novo papel, porque tivemos um histórico de organização social, um histórico relacionado aos movimentos sociais, um histórico de surgimento do partido a partir do movimento sindical, mas que nos levou a ocupar espaços nos governos e nos parlamentos. E as iniciativas de governo e parlamento são sempre permeadas por alguns princípios que o próprio partido trabalha enquanto formação, enquanto visão de mundo. E nós temos no nosso partido a Fundação Perseu Abramo, que tem contribuído muito para a formação política de todos os nossos dirigentes, no sentido de trabalhar algumas diretrizes dos espaços em que nós ocupamos. Lá, no site do PT Nacional, vocês vão encontrar a Fundação Perseu Abramo, publicações, é muito simples da gente acessar, e existem alguns cadernos, né, que orientam a nossa ação. E, para os parlamentares, tem aquele velho modo petista de legislar, que é uma orientação, digamos assim, para as lideranças do PT que assumem espaços no parlamento, seja nas câmaras de vereadores, seja nas assembleias legislativas, seja na Câmara Federal, seja no Senado. O modo petista de legislar é uma orientação a partir desse acúmulo de aprendizado e de experiências que o PT tem nos 31 anos.
E sempre é importante a gente se reportar a esse trabalho que fez parte da nossa formação política, porque ele deixa muito claro, a gente tem, enquanto princípio de mandato no parlamento, nas câmaras de vereadores, algumas relações instituídas e que devem permear a nossa ação. Primeiramente, a relação com o partido, porque, afinal de contas, os nossos mandatos pertencem ao partido e, em última análise, são instrumentos desse partido. São norteados pelo debate político da relação partidária e da ideologia que o próprio partido tem para a questão parlamentar. Então, a nossa relação com o PT, o mandato e o partido tem que ter essa afinidade, tem que ter essa relação não de correia transmissora, mas explicitamente nós representarmos dentro dos parlamentos, das câmaras, um pensamento ideológico. Ou seja, o PT, Partido dos Trabalhadores, que tem um recorte forte na questão de classe, que tem uma pauta, um programa de uma sociedade que visa diminuir as desigualdades, fortalecer a classe trabalhadora, fazer o embate político contra o capitalismo, contra o neoliberalismo, apresentar propostas e visão de uma sociedade mais avançada, mais justa, mais igualitária, também contribuem para a ação dos parlamentares como pano de fundo, né? A nossa relação com os movimentos sociais, né? Que, por muitas vezes, o partido acabou, em alguns momentos, se afastando mais dessa dinâmica, mas é sempre importante dizer que os movimentos sociais construídos, essa teia de organização social, sindical, movimentos populares, todos esses organismos da sociedade que têm pautas próprias, que têm movimento próprio, que têm relação com temas, são segmentos estratégicos para nós, enquanto petista, estabelecermos relação. Não relação de sobreposição um do outro, mas uma relação de sermos, nos espaços em que nós ocupamos, e principalmente no parlamento, a voz dos movimentos sociais. Nesta linha de nós termos uma contribuição no espaço da legislação, no espaço da execução, de transformar as pautas dos movimentos sociais em pautas de luta e políticas públicas para que, de fato, se efetive aquilo que são as lutas da sociedade organizada. Nós temos a relação com os governos, que podemos ser oposição, podemos ser situação. Hoje, nós, parlamentares do PT, vereadores, vereadoras, nós vivemos um momento ímpar, que é a relação direta com o governo federal. Somos governo na União, somos governo no Estado e somos governos em algumas cidades. No caso, aqui em São Leopoldo, onde a nossa trajetória enquanto movimento social se deu sempre como oposição ao projeto que estava vigente na nossa cidade até 2004, e passou a ser, no momento em que nós assumimos mandato de vereadora, mandato de base de sustentação.